Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um do nosso quadro de perguntas e respostas sobre esse tema do abuso e da violência sexual infantil. No nosso projeto Silêncio que Grita, a gente fala sobre isso e eu quero aqui responder e desmistificar um monte de coisas aqui para que vocês tenham mais conhecimento. Essas perguntas aqui que eu selecionei para hoje, eu quero que vocês saibam que não são perguntas aleatórias. São perguntas que eu recebo dentro da nossa página, dentro do nosso canal, diariamente. Muitas dúvidas que as pessoas têm, então talvez alguma delas pode ser a sua dúvida também. Então eu quero que você venha comigo, acompanhe aí. E se você tiver também a sua dúvida, não deixe de deixar aqui nos comentários, que quem sabe na próxima vez a gente já vai responder, tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Você conta dinheiro bastante. Olha, antes disso, ganhei um café. Na nossa caneca do Projeto Silêncio que Grita. Carol, como faz para conseguir uma caneca dessa? Como você faz? Ó, tem aqui, vou te dar a dica agora. Se você quer uma caneca como essa e a nossa camiseta do projeto, ó, tem até o aqui, ó. E ó, muitas pessoas perguntam como conseguem adquirir a nossa camiseta junto com as nossas canecas do projeto Silêncio que Grita. Aí você sabe como você pode adquirir a sua? Se inscreva sempre nas nossas lives. Mensalmente a gente faz aqui e a gente sorteia as pessoas que participam das nossas lives, então você pode ser a próxima pessoa a receber um kit como esse do nosso projeto. Gente, e para saber quando acontecem as nossas lives, vocês podem acompanhar as nossas redes sociais no Instagram. A gente sempre coloca lá a data da próxima para que você possa então receber esse kit muito especial e ser aí da sua casa e ser aí na sua cidade, no seu estado, a rede de proteção das nossas crianças, combinado? Então vamos lá, ó, enquanto eu tomo meu café, enquanto tomo minha água, nas minhas canecas especiais, eu vou respondendo aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Muitas pessoas têm medo de denunciar. O que você diria para quem sente essa insegurança? Gente, tenham certeza, não denunciar é a pior decisão que você pode tomar. Eu não tenho dúvidas e nós sabemos aqui diante de muitos relatos que temos, de gravações que já tivemos aqui no nosso podcast, no nosso canal, que as ameaças, elas permeiam o tema. Então é a ameaça de eu vou acabar com a sua família, vou matar sua mãe, vou matar seu pai, vou matar todo mundo. Então até as próprias crianças e os adolescentes aturam, vivem com esses abusos por anos e anos e anos, por medo de ele vai matar minha mãe, ele vai matar minha família. Então eu vou aguentar isso e eu vou proteger. Mas saiba que isso pode, mais uma vez, né, isso favorece o abusador. O seu silêncio, com toda certeza, favorece o abusador. Então nós temos que pensar aqui nas vítimas. Faça a denúncia, tenha coragem. E eu vou falar por mim, viu? Eu sempre digo isso. Prefira ser a fonte de denúncia, a que salva uma criança, a que mesmo desconfiada faça alguma coisa, do que acontecer algo muito mais grave. Essa criança vir a virar uma estatística, virar uma notícia de jornal e você aí do outro lado saber disso e não ter feito nada. Porque a culpa, pode ter certeza que ela dói muito mais do que uma possível ameaça. Saiba que você sim pode salvar uma criança, você pode salvar uma vida. Então nós temos diversos canais de denúncia, o Disque 100 é uma fonte segura
se você não quer se apresentar, se você não quer se identificar, faça uma denúncia anônima através do Disque 100. Você pode utilizar também o 190, liga para uma delegacia, faça uma denúncia para a polícia se é algo imediato do qual eles podem chegar. Então, use todos os canais que nós temos, mas não deixe isso em silêncio. E eu quero esse compromisso aí de vocês comigo, que estão aprendendo mais sobre o tema, de que vocês não vão se silenciar, combinado? Qual é a responsabilidade da escola, da igreja, dos projetos sociais, da comunidade na proteção das crianças? Nós sabemos, né, que a maioria dos casos, cerca de 80% dos casos, acontecem dentro das próprias casas. Então vamos pensar o seguinte, como eu já abordei em perguntas anteriores. Se a casa é o lugar onde essa criança não está se sentindo protegida, e a escola é um lugar onde ela está se sentindo segura, e um local onde os profissionais podem ter este olhar atento para as crianças de mudança de comportamento, mudança de apetite e saber ali e poder ter um relato de alguma criança que está sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de abuso. As igrejas, as comunidades, enfim, todos esses locais fechados que não seja a casa, eles têm sim um nível de responsabilidade, mas não de uma responsabilidade legal, mas uma responsabilidade de observar, de acolher, de saber que se esse relato chegar dentro dessas instituições, eles têm a responsabilidade de fazer a denúncia. Então, confie a qualquer lugar que vocês estiverem, essa orientação. E qual que é o nosso papel aqui? Passar a orientação, passar a informação dentro do Projeto Silêncio que Grita, é isso que a gente faz. Como agir na escola, como agir na igreja, como agir na saúde, como agir em todos os ambientes, caso você esteja de frente com um caso de abuso, com uma denúncia de violência. Então vem com a gente que aqui vocês vão aprender muito sobre esses conteúdos. Vamos lá. Próxima. Depois de uma violência tão profunda, é possível falar em reconstrução, cura e recomeço? Como os pais podem ajudar nesse processo? Nós temos vários temas aqui, né, gente? O recomeço, sim, ele é possível. E eu não digo só neste tema. O recomeço é possível em muitos temas. O que vocês precisam entender? Dar o tempo de cura desta criança. Eu recebi um relato recente de um pai que conseguiu a guarda de uma filha que estava sofrendo abuso de um padrasto. Então ele conseguiu a guarda dessa criança, dessa filha, né, para poder protegê-la. Só que esse pai, ele está simplesmente destroçado. Ele está destroçado no seguinte sentido: ele acha que ele deveria ter protegido a filha dele antes. Gente, não se coloque nesse lugar de culpa. Se coloque no lugar de protagonista da vida desta criança. Então, graças a Deus, esse pai conseguiu tirar a filha deste ambiente abusador. Agora é poder se curar. Se você não está conseguindo ferramentas sozinho, procure ajuda profissional. Isso é muito, muito importante. Procure psicólogo, psiquiatra, terapia. Não importa a fonte qual você vai procurar. Ajuda de um familiar, ajuda na base de amigos, não importa, gente. O que importa é que essa criança, neste caso que eu dei desse pai, essa criança está salva. Então agora é fazer com que a vida dela se transforme. É fazer com que aquela história ela nunca vai se apagar, mas ela pode ser transformada. Não é sobre o que acontece naquele caso, mas como você transforma aquilo que te acontece. Então hoje você tem que pegar, transformar, acolher, dar amor, dar carinho e fazer com que a vida dessa pessoa abusada seja mais leve, mais fácil e mais acolhedora.
Então, um recado até para pessoas que estão nesse lugar, né, de a culpa é minha, eu não observei antes. Sim, existe essa culpa porque a gente, enquanto pai, enquanto protetor, quer ocupar esse lugar. Mas eu repito, nós não damos conta de tudo e alguma coisa pode fugir do nosso controle. Então é muito mais fácil agora você transformar e tentar melhorar a vida de quem te relatou, a vida do seu filho, do que você ficar mal porque ele já passou por aquela história e você mal, tenha certeza que isso não vai ajudar muita coisa nessa criança, tá bom? Ó, vamos para a próxima. Como saber se a criança está sofrendo? Como saber se a criança está sofrendo, caso ela não fale que está sendo abusada? Gente, como eu disse, mudança de comportamento, né? Nem sempre o abuso sexual ele deixa marcas visíveis. Normalmente, as marcas invisíveis, as dores profundas, elas são infinitamente maiores. Isso está dentro do coração, isso está dentro da cabeça, isso está dentro do corpo. Então, nós precisamos sim observar, né? A gente sabe, quando a gente passa por uma situação, eu vou dar um exemplo hipotético, e isso já aconteceu comigo também, como eu digo para vocês, eu trago aqui exemplos reais. Não sei se algum de vocês aí já foi assaltado. A sensação do assalto é uma mudança no corpo, assim, te dá um gelo, tem gente que paralisa, tem gente que tem reação, tem gente que tem reações explosivas, tem gente que não sai do lugar por um tempo, que paralisa. São muitas as reações. Isso é um ponto importante nesse tema. O corpo, ele dá sinais, o corpo responde. Tem crianças que às vezes já são grandes, voltam a fazer xixi na cama. Isso não é um sinal físico visível, mas é algo que nós temos que observar dentro da nossa casa. Crianças que começam a ter manchas pelo corpo, crianças que quando estão de frente com alguém, com o seu abusador dentro de casa, começam a se tremer, começam a ter reações que não eram comuns. Então, isso sim tem que ser muito observado para que você sim possa ser a proteção e a fonte de confiança das nossas crianças. Vamos para a última pergunta de hoje. Eu quero ajudar o meu filho a se prevenir do abuso. Ai, que maravilhosa essa pergunta. Por onde eu começo? Gente, a prevenção é um processo contínuo. A gente tem que pontuar isso todos os dias. Nós precisamos, o tema, eu acho que no outro bloco que nós fizemos, e se você não assistiu o nosso primeiro episódio, assistam, para que é sempre uma continuidade, uma questão da outra, uma continuidade e um complemento. Então, assim, a informação e a educação sexual não é ensinar os nossos filhos a fazer sexo. Eu tenho uma filha de 5 anos. Como é que eu uso os exemplos dentro do que eu tenho no meu projeto para minha filha? Um exemplo claro para vocês. Eu falo muito para ela sobre o farol do toque. Então, assim, quais são as partes do corpo dela que podem tocar? E dentro do nosso farol do toque, que tem dentro aqui também do nosso canal, tem o vermelho, o verde e o amarelo. Então, qual região é vermelha? Qual região é amarela? Qual região é verde? Então, assim, na cabeça pode tocar? Pode tocar. No braço pode tocar? Já é amarelo. Na parte íntima pode tocar? Na sua vagina, no seu pênis, no bumbum? Não pode tocar. Só pode tocar com a sua permissão. Ah, Carol, mas eu tenho um filho bebê. Saiba que com o seu filho bebê, você também pede permissão. Desde pequenininho, desde a concepção, o seu filho já escuta o que você fala. Então, quando você for trocar uma fralda, filho, com licença, ó, vou te trocar, vou mexer aqui e tal. Pode parecer uma besteira para muitos, falar, ai, Carol, você tá doida. Gente, pode ter certeza que eu não tô. Eu acho que o diálogo, a conversa e como eu disse no outro episódio, a conversa aberta, o diálogo assim, essa é a sua parte íntima, essa é a sua vagina, isso não pode tocar. Eles sabem. Hoje eu digo para vocês, quando a gente vai fazer alguma palestra, a gente tá em algum lugar, a minha filha hoje quer palestrar para as crianças para falar sobre o farol do toque.
Então, uma criança informada, ela não é abusada. Quais são as informações? Não conversar com o estranho. Então, você conversou com seu filho de 2 anos. Aí ele começou a falar como já anda e tal, tem uma autonomia maior. Ah, eu posso conversar com estranhos? Eu posso aceitar bala? Eu posso que alguém passe a mão em mim? Muitas vezes eles não têm esse discernimento e não sabem o que é aquilo. Mas reforcem. Reforce diariamente, reforce semanalmente, mensalmente. Traga esse tema pro sofá, pra cá, ó, pro sofá. Traga esse tema pro almoço de domingo. Ah, eu recebi meu cunhado, eu recebi minha família, veio uns amigos de longe. Vamos falar sobre isso. Você sabe, você informou, você conversa com seu filho sobre o farol do toque? Você conversa com seu filho sobre as partes íntimas? Gente, isso acaba virando uma dinâmica legal. Isso acaba virando uma dinâmica que o filho já quer responder o que ele aprendeu. Então, se você começa a reforçar isso de forma positiva, se você começa a falar isso de forma natural, que é igual escovar o dente, que é igual almoçar, que é igual jantar, isso tenha certeza que o seu filho vai ter essa informação, vai ter essa orientação de forma clara, de forma objetiva. E se por um acaso ele se sentir em risco, ele se sentir em perigo, ele vai lembrar daquela conversa que você teve com ele. Mas saiba que isso é um reforço que tem que ser feito. Quando a gente vai estudar para a prova, lá na faculdade, no colégio, você não tem que estudar e reforçar, e reforçar, e reforçar? Eu acho que a educação sexual e a informação para o nosso filho também tem que ser reforçada diariamente. Então, eu acredito que por hoje são essas as perguntas que a gente tem. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre o tema, se você quer saber algo mais profundamente para que eu possa vir aqui esclarecer para você. Não deixe de se inscrever no nosso canal e consumir mais conteúdos como esse. Até a próxima!